Jovens, começando mais um. Acredito seus sonhos react a assaltos, dessa vez com Elias no Monark, as misteriosas cidades fantasmas da China. Vamos ver as bobagens. Às vezes eu fico meio desconfiado da eficiência de todos os estados, entendeu? Por exemplo, Já começa bem, né, cara? Às vezes eu fico meio desconfiado qualquer coisa. Por quê? Porque sim. Porque sim. Com base em dados, não. Este perfil não trabalha com dados. Este perfil trabalha com loucura e pix. Pix na mão, cueca no chão, doideira. Às vezes eu fico meio desconfiado. Por quê? Porque eu achei que tinha comprado de amba e na real eu comprei berel. É isso. Dados ventilados. Fontes termais. É isso. Não tem porquê. Às vezes eu fico desconfiado. Por quê? Porque aparentemente o que eu acreditei ter uma levíssima pantera, um levíssimo tapa na pantera, na verdade era um mesclado com peiote. a China tinha uma política de imóveis, né? Que eles queriam fazer um monte de casa. Eu não esqueci o nome exato assim. Mas, por exemplo, eles levantaram um monte de cidade com gigantesca, com vários prédios, custou bilhões e ninguém foi morar lá, tá ligado? Não, primeiro, A China tinha uma política de casa, de construir trem, de aqueles bagulho que as pessoas moram lá, mas pessoa caro lá. Que rolê que é esse? Agora o Elias, eu vou deixar o Elias falar, porque o Elias vai falar ridiculamente melhor do que eu. Né? Mas tem um negócio louco. Olha que negócio louco. Olha que negócio louco. O primeiro passo dele chama planejamento. Vocês sabiam, gente? Eu sei que isso não é comum no Ocidente, né? Mas olha que loucura. Olha que loucura. Vocês sabiam que você pode planejar uma coisa em vez de correr atrás depois que ela acontece? É uma insanidade. É uma insanidade. Feito revolucionário aqui, tá? Em vez de esperar ter um déficit habitacional bizarro e aí correr atrás dele, e a gente sabe como é que o Ocidente corre atrás de déficit habitacional. Tá pouco se fudendo, ele vai fazer basicamente a crise do subprime de novo, vai tirar as pessoas da casa para que landlords, para que proprietários possam ter 16 casas diferentes e alugá-las a preços absurdos para o trabalhador. Né? Na China, não. Né? A China tem um negócio louco que chama planejamento. Né? Quando a gente planeja algo, a gente pode precaver um problema antes dele acontecer. E depois do planejamento, eu tenho certeza que o Elias vai falar isso, porque esse é um termo que o Elias gosta muito de usar, é o projetamento. Né? É projetar para o futuro. Né? E por que você consegue projetar algo para o futuro? Você consegue projetar isso a partir do momento que você tem controle da sua economia e que o capital na sua economia não é capital de rentier. Ele não serve simplesmente ao lucro, ele é produtivo, ele tem que produzir algo numa economia que é centralizada e planejada. Olha que loucura, loucura. Vamos ver o que o Elias vai falar pro Monark, que eu tenho certeza. Né? Este sorriso é um sorriso intocado pela genialidade, né, gente? Estes ombros nunca seguraram o peso da inteligência. Né? Que cristal intocado pelo raciocínio. É uma coisa de louco. Vai, Elias. Vai. Vocês têm tanta inteligência estratégica não, assim, como mas vocês isso é fazem uma inteligência cagada estratégica. dessa, tá ligado? Mas isso é inteligência estratégica. Pelo seguinte, Não foi uma cagada, porra. não é cagada. Você constrói uma cidade não, nova, ninguém vai morar dois lá, é uma puta motivos. cagada, vai.
Ninguém vai morar lá. Nunca. Nunca. As populações não crescem, os lugares não se expandem. Ninguém vai morar lá nunca. Cara, Konrad Adenauer, tá, que foi chanceler da Alemanha no pós-guerra. Geral safadíssimo, vale nada. Mas ele tem uma frase, que é o relógio quebrado. O relógio quebrado acertando a hora 2 vezes por dia. Konrad Adenauer falava: a inteligência humana possui limites, a estupidez não. O monarca é a prova viva, contumaz e renitente de que o Adenauer estava certo. É até difícil um sujeito tão burro, cara. 2 motivos. Primeiro, valor é trabalho. Então, então aquilo ali foi trabalho empregado. Então não tem nenhum problema. Pode construir 30 cidades como aquela. Segundo, você quando constrói cidades fantasmas, você evita um fenômeno chamado geração de renda da terra. O que é renda da terra? Aquela renda especulativa da terra. Por Entendeu? Por que evita? Oi? Por que evita? Elias vai tentar explicar Capital volume 3 pro Monarque, tá? Capital volume 3 pro Monarque, tá? Renda da Terra tá no 3º livro, tá? Isso aqui vai ser algo maravilhoso, cara. Vai ser algo maravilhoso. Isso aqui é o teteto de Platão, tá? Você sentiu que a gente saiu do sorriso pra uma leve cara de dor, tá? Teteto. A dor que tu sentes é da entrada do conhecimento. Eu recomendo que vocês lejam Teteto, tá? Teteto é um texto espetacular porque você não consegue parar de rir enquanto você lê Teteto. Monarca é o Teteto moderno, tá? E o monarca vai sentir agora a dor da jambrolha do conhecimento, né? Não tem como você especular mercado imobiliário, tá? É isso que ele está querendo dizer. Você evita a especulação sobre a terra. Primeira coisa. Segundo, você planeja o seu crescimento para onde você quer. Terceiro, você integra este conhecimento em multimodais. Eu tive a alegria de poder estar em Daxing. Daxing, pertinho de Pequim, tá? É um campo de construção gigantesco. Cara, eu nunca vi na minha vida guindaste. Não sabia nem que existia no mundo tanto guindaste. Só que aquilo ali é uma necessidade futura. E já se sabe que ela vai existir, tá? Então, assim, você está evitando a especulação da terra. Você está fazendo o capital agir de forma produtiva, tá? Ah, João, por que isso é importante? Pensa na nossa economia, tá? O que nossa economia faz? Mete uma taxa de juros na casa do caralho, e aí permite uma especulação gigantesca. Quem que ganha com isso? As pessoas que vivem de renda, tá? O maluco pega o dinheiro dele e joga esse dinheiro no mercado especulativo. E isso gera vários nada. Vários nada. É dinheiro de brinquedo, dinheiro de ficção, gerando ainda mais dinheiro de ficção, sem nenhum lastro produtivo real, tá? Não é simples, né? Tirando pro monarca, vamos pensar assim, portadores de cérebros humanos, né? Não é tão complicado assim, não. Porque, por exemplo, primeiro que essas cidades fantasmas, como que elas começam a construção delas? O governo vai dar um monte de dinheiro pra uma empreiteira Não. e fala assim, ó, constrói essa porra aí. Começa pelas infraestruturas, meu amigo. Ô Elias, puxa um pouquinho pra você. Pode ficar encostado, mas puxa um pouquinho pra você. Começa pelas infraestruturas. Por exemplo, eu na China, por exemplo... Lembra quando eu falei da integração multimodal? É isso, tá? A integração multimodal é você já preparar as infraestruturas necessárias para que aquelas pessoas vivam ali. Hoje em dia, cara,
a China habitacionalmente está avançando para um caralho, e hoje em dia eles já estão começando a fazer cada vez mais um modelo muito mais evoluído do que foi o modelo da União Soviética. Tá? Por quê? Porque é um modelo onde você tem uma integração multimodal micro-regional. Você cria um macrocosmos citadino dentro de um espaço menor. Você verticaliza esse espaço para as habitações. Deixa a área verde gigantesca, deixa parque, deixa biblioteca, deixa posto de saúde, deixa escola, e você cria essa ligação multimodal que vai fazer com que a vida das pessoas que moram ali seja absurdamente mais fáceis. A China hoje em dia não está dando moradia grátis. Tá. Já deu no passado, e teoricamente, aí, meu amigo, a prática será o critério da verdade. A prática será o critério da verdade. Hoje em dia não é. Existe uma previsão que a gente só vai saber se chegar lá. Espero que todos aqui estejam para ver. A partir de 2049, quando for uma sociedade socialista moderadamente próspera, planos da China, né, a gente vê este outro salto de qualidade. Vai acontecer? Não sei. Acontece hoje? Não. Aconteceu durante o período qual aconteceu? Eu conheci várias cidades o governo construiu muito metrô, fantasma mesmo, fantasma, metrô, depois apartamento, prédio, tal, e depois de 5, 6 anos começou a chegar as pessoas. Mas é que eu já vi vários vídeos deles demolindo um monte de prédio porque a cidade só morreu mesmo, né? Eles construíram um monte de coisa e não... Tipo, eles acharam que só construir a cidade, ela, do nada, um monte de gente ia brotar lá e ia começar não é brotar, não é brotar. Economia foda. Não é brotar. A questão é que isso é uma questão estratégica mesmo. Mas então foi burra a estratégia deles. Não foi burra, porque as cidades... Se você gasta bilhões de reais em um monte de prédio pra depois... Deixa o cara responder a sua pergunta, seu arrombado do caralho. E Kiki, vem cá, meu amor, como é que você tá? Dá bom dia pro Pedro. Tá bom. O Eric tava doentinho. É, filho? Deu uma... Você vai melhorar, né, amor? Você veio pro pretinho. Então o papai vai continuar. Pega a pretinha. Então o papai tá fumando. Preta, vai lá com o Kiki. Vai lá, minha filha. Pega um. Ela vai com você, meu filho. Demolir não, primeiro tem que ver quantos prédios foram demolidos. Tem que ver isso primeiro, entendeu? Tudo bem, mas eu sei que isso tem que aferir esse dado. Tá. Agora, a estratégia de construir cidades, que era que começou isso na União Soviética, né? Esse tipo de expansão urbana. É. Porque, por exemplo, você vai... Cara, eu não tinha visto esse vídeo, eu e o Elias estamos falando a mesma coisa, né? É impressionante quando as pessoas mínimo de tudo sobre um assunto. Elias tem muito. Né? Como não fica burra, uma conversa passa a ser lastreada em fatos e na materialidade. Ah, eu vi uma coisa na casa do caralho. Porra, você não viu nada então, meu irmão. Construir metrô em São Paulo. Se você coloca o metrô na Vila Maria, onde eu morava, o que vai acontecer? O valor da terra vai aumentar. Verdade. Vai gerar renda da terra. Então aquelas pessoas são expulsas. Vão parar onde? Vão parar na cidade de Tiradentes. Ou elas vendem ganham uma grana, porque a terra delas valorizou. Elas ganham uma grana. Ô, bicho, um mundo louco que só existe... O mundo louco que só existe na cabeça do monarca. Tá? Elas ganham uma grana. Sim, todo mundo é dono da própria terra onde estão construídas as habitações onde eles moram. E todos eles ficam milionários. É por isso que São Paulo tem 20 milhões de pessoas, 12 vivem em Itaquera e 20 milhões vivem em Higienópolis. Ô, velho, me ajuda a ser feliz.
Me ajuda a te ajudar. Ou elas viviam de aluguel, né? Aí o Não, aluguel sobe e elas têm que sair os fora. pobres Aê! O Tico bateu com o Teco. vão morar na cidade de Tiradentes. Em países socialistas, as infraestruturas urbanas chegam primeiro que as pessoas. É isso que está por trás, por exemplo. Aliás, minha dissertação de mestrado foi sobre isso também. Né? É isso que está por trás, por exemplo, das cidades fantasmas. Entendeu? Então, mas é que você tá colocando como elas fossem algo bom, algo inteligente. Mas é porque elas são. Chama planejamento. É se precaver de uma necessidade que vai acontecer. O monarca é o soldado. E todo dia 6 de setembro se surpreende com o 7 de setembro no quartel. É isso. O monarca se surpreende todo ano com o 7 de setembro. Fala, caralho, de novo? Essa porra aconteceu de novo? Do nada? Que loucura! Agora a gente vai ter que sair correndo pra planejar, pra fazer... Planejar o caralho, você planeja pra frente, você não planeja pra trás. Né? Monarque, deixa eu te fazer uma pergunta. Você anuncia o seu convidado no seu podcast depois que ele chega no estúdio? Ou você faz uma agenda dos seus convidados e anuncia com uma semana de antecedência ou 2? Consegue perceber o tanto que você é burro? Você abre a porta do estúdio e é o campo dos sonhos. Eu construí, eles virão. Quem é o convidado de hoje? Não sei. A providência divina materializará o convidado aqui hoje. Sabe, bicho, assim, é um negócio... Quem é o convidado de hoje? Descubra. Gente, eu não consigo enxergar. Mas é inteligente, mas eu tô explicando. Mas é lógico que você não consegue enxergar, porque você é burro. Burro pra caralho. É um negócio assustador, cara. É um negócio assustador. Os convidados aparecem por geração espontânea. O monarca pega uma estopa, embebe ela de álcool e solta um rato e uma estopa num quarto escuro. E dos dois se materializam um convidado. Explicando pra você aqui como funciona. Mas se elas não atingiram o objetivo delas, que era ter pessoas... Tem pessoas, sabe por quê? Eu tô falando, sabe que tem. O objetivo de um planejamento de médio prazo é atingido espontaneamente, instantaneamente, a partir do momento que tá pronto. Cara, é uma lógica circular que é muito assustador. Tem pessoas. Sabe quantas pessoas elas foram urbanizadas na China em 10 anos? Saíram do campo pra cidade? Quantas? 220 milhões. Gente pra caralho. Pra morar onde? Na Cidade Fantasma. Então não é fantasma se tem gente morando, né? Então, Mas é que tem cidades fantasmas, realmente. Cara, como o Elias é calmo, né, cara? O Elias é um monge, cara. O Elias é o próprio Lao Tzu voltando no corpo deste monge corintiano, cara. Não é possível, velho. Não é possível, cara, sabe? Ah, então elas não são fantasmas. Não. Mas é muito burro construir uma cidade fantasma. Se elas fossem fantasmas. Mas ninguém tá morando lá. Tem 220 milhões de pessoas sendo levadas pra essa direção. Então elas não são fantasmas. Não. Mas seria burro construir uma cidade fantasma. Monarca, nós vamos ter que te matar. Isso aconteceu. Monark, Talvez foram umas que eles erraram e outras eles eu acertaram. conheci Cidade Fantasma na China e eu, há 15 anos atrás, eu já lia nos noticiários, outra coisa fácil de encontrar, noticiários sobre a especulação imobiliária na China e sobre a questão das cidades fantasmas. Há 10, 15 anos atrás já lia sobre isso. Puxa aí uma matéria sobre cidade fantasma pra gente elucidar pra galera aí. É que Puxa uma matéria burra qualquer aí que tá falando um rio de merda só pra gente mostrar pra galera. Cara, a cara do Elias de pai
Me dê paciência e não me dê potência, Pai. Senhor, por que nos abandonasse, Pai? Tipo, quando eu vejo, imagina se, porra, eu construo uma parada foda, ninguém vai lá, e aí eu tenho que destruir, seria muito então, triste vamos pegar pra um dado mim, tá aqui. ligado? Vamos pegar Seria muito triste. um dado aqui. A população de Xangai aumentou ou diminuiu em 10 anos? Aumentou? Não, a mesma população. É mesmo? É. Ah, caralho. Eu achei que tinha aumentado, porque Não. construíram um monte de prédio e tal. Não, economizou. não. Isso é uma coisa, Mas história. É a biogênese. É a biogênese, cara. É a biogênese, velho. Ô, bicho, é a biogênese. Não tem como, Das cara. cidades fantasmas na China. Houve muitas especulações sobre aparentemente inúmeros distritos Achei uma desertos boa fonte, pô. que se tornaram símbolos de supostos problemas econômicos para o país. A DW, que é uma empresa alemã, né, de mídia, examinou porque esses projetos... A Deutsche Welle, que é um canal controlado pelo Estado alemão, mas você vai ver em algum lugar escrito canal mídia controlada pelo Estado da Alemanha? Não vai. Quando você vai ver BBC no Twitter, tá lá mídia controlada pelo Estado britânico. Não tá. Quando você vê o The Washington Post, você vê mídia auxiliar do Departamento de Estado norte-americano. Não vê, né? Os urbanos estão abandonados. Desse aí. Colocaram Paris aí? Porra, o que tem a ver? Foi feito em 2009 e os primeiros relatos chegaram à mídia ocidental. A China, esse milagre econômico, estava erguendo novas cidades numa velocidade vertiginosa por todo o seu território. Mas ninguém queria viver nelas. As fotos e anedotas aparentemente apresentavam... Ninguém queria viver nelas. É assim que funciona. É assim que funciona, tá? É só desidério. É só vontade, cara. Ser um perfeito exemplo da megalomania chinesa e da iminente bolha imobiliária. Um perfeito exemplo da megalomania chinesa. Olha o orientalismo rasteiro. Olha o orientalismo rasteiro da Deutsche Welle e da bolha imobiliária. Bolha imobiliária, primeiro que aquilo não é Paris, né, gente? Pelo amor de Deus. É bolha imobiliária que em momento nenhum estourou. Sabe, o Gimo rico, o Gimo pobre, ideias lacunais e todo esse tipo de galera, sabe? A China vai quebrar amanhã? A bolha imobiliária da China vai explodir, a bolha imobiliária da China vai explodir, a China vai quebrar amanhã, a China vai quebrar amanhã, a China vai quebrar amanhã? Este amanhã não chega. Tá? Este amanhã é o sebastianismo da economia liberal. Dom Sebastião tá voltando, gente. Ele só não chegou ainda, mas ele tá ali, ó, na esquina. Confia. Deixa vomigo. Toca pro pai. Que tá rolando uma bolha imobiliária lá. Posso falar sobre isso depois. A bolha imobiliária tá rolando na China, desde sempre. Só que ela só explode no Ocidente. Olha que loucura. Olha que loucura. Houve, literalmente, uma crise global causada pelo Ocidente, a crise do subprime, por conta de bolha imobiliária. Mas foi por quê? Por causa de financiamento, por causa de transformar as pessoas em devedoras. A ideia do crédito como forma expansionista que leva em última instância ao endividamento da classe trabalhadora, que depois não consegue pagar. E aí todos esses lindos papéis fictícios de capital especulativo viram lixo, tá? Isso é uma bolha criada pela burrice, pelo sebastianismo econômico. Tá? A obtenção desses retratos completos tem sido um grande desafio nos últimos anos, que se acumularam grande desafio. Sobre cidades fantasmas. É difícil tá indo. ter dados sobre esse Aí, fenômeno. agora, olha que interessante isso aqui. Ó. Assim, os pesquisadores recorrem a métodos pouco ortodoxos para entender a situação. Mas porque o governo chinês não revela como o que contar corre, as luzes nas janelas. Espera um pouquinho, ô Monark. Contar as luzes na janela. Eu não estou falando que não existe cidade fantasma. Tá. Mas nenhuma grande cidade... Vamos pegar Pequim, Xangai, Guangzhou. Vamos pegar as grandes cidades chinesas. Nenhuma delas teve um aumento exponencial da população em 10 anos.
Só que em 10 anos a China tirou do campo, colocou na cidade 220 milhões de pessoas. Coloca aí, Xangai, população, vamos ver. Aonde essas pessoas foram morar? Em novas cidades. Novas cidades. Ou em cidades existentes que cresceram, que não eram essas entendeu? grandes. Ou nas conurbações urbanas, entendeu? Sim. É isso que aconteceu. Sim, não. Isso que aconteceu. É isso que eu estou explicando. Xangai, coloca aí histórico de população. Linha de progressão, sei lá. Acha aí qualquer coisa, pelo amor de Deus, pra eu falar que o Elias tá errado. Pelo amor de Deus. Acha aí qualquer coisa. Se você não achar, mete um Excel aí pra nós e faz. Porque eu comecei a perceber que talvez eu esteja passando vergonha. Mete um Excel. Não importa, tá? Faz qualquer coisa. Se não tiver, arranja uma foto do Elias e faz uma montagem dele boquetando um centauro, tá? Se não conseguir achar o dado que eu preciso, montagem do Elias chupando a rola de um centauro. Por favor, produção, me ajuda. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Porque é o que chega pra gente da China. Mas eu tô explicando aqui. Eu tô dando uma explicação, que eu tô falando que não existe, que não é. Não tô falando isso. Sim. Sabe? Eu não tô então você admite que às vezes fatos. a China erra em algumas coisas. Cara, então você admite que às vezes a China erra em algo. Velho. Admita. Demita a China agora. Tá? Então você admite que às vezes a China erra. Sim, ao contrário do Ocidente, que é feito de pessoas perfeitas, ao contrário dos liberais, que nunca erraram, porque nada foi liberal bastante, né? Admita, Elias. Admita. Em algum momento eles erraram. E os pardais, Elias? Cadê os pardais? A China erra em Todo muita mundo coisa. erra em tudo. A China, em muitas coisas. eu posso fazer eu posso colocar um rosário de erros da China aqui. Sim. Eu faço, Monark, eu faço ciência em cima disso. Eu não faço propaganda. Sim. Eu não sou propagandista chinês. Não, tô dizendo Sabe? que você é. Não, eu sei que mas tem gente que acha que é. Eu não sou propagandista chinês. Eu posso aqui colocar uma série de problemas que a China tem. Uma série de problemas. Não são poucos. Claro. Agora, é um país que está mais acertando do que errando em relação aos outros. É um fato. Tanto é que eles conseguem feitos. Eles cresceram muito em Não é só relação crescimento, a todo mundo. a qualidade de vida da população. Agora mesmo a China passou os Estados Unidos em expectativa de vida. Caralho. Não só a China passou os Estados Unidos em expectativa de vida, como em direitos trabalhistas. A China nos passou a todos, tá? A América do Sul inteira. Direitos trabalhistas. A China passou a América do Sul inteira. Reflorestamento. A China é quem refloresta o mundo hoje em dia. A China refloresta uma Irlanda a cada poucos anos. A China está conseguindo ter uma pegada de carbono per capita 10 vezes menor que a da Austrália. Né? Como que estão os direitos trabalhistas lá? Exatamente isso que eu estou falando. A partir do 19º Congresso do Partido Comunista da China, existe uma ideia de se criar um arcabouço jurídico socialista com características chinesas para o trabalho. Isso vem sendo implementado rapidamente. Então, hoje em dia, um trabalhador chinês tem muito mais direito trabalhista do que eu e você. Tá? Sabe? Como que um país que em 49, há 73 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Tinha 90% da população analfabeta. Isso em 70 anos. Nenhum país do mundo experimentou transformações tão profundas na sua estrutura em 70 anos. Os dois maiores picos de crescimento, tá, da humanidade na contemporaneidade são União Soviética e China. Coincidência? Acho que não. Agora, como o processo de desenvolvimento e crescimento econômico é um processo contraditório, ou seja, o crescimento só ocorre porque tem uma contradição que move aquele processo. Não é um ponto, você salta de ponto de equilíbrio para outro. Não, é um processo doloroso de desenvolvimento econômico. É evidente que 70 anos de crescimento ou 40 anos de crescimento ininterrupto, você vai acumular uma série de contradições. Claro. Uma delas é... Tem esse gráfico na direita aqui que é da crescimento
crescimento da população urbana na China, mas de Xangai especificamente eu não tô achando. Aí, ó. Mas Então é da China, então esse é não o foda serve da pra China, porra não tem muita nenhuma. estatística disponível. Tem estatística. A China, inclusive, lança um livro branco anual com as estatísticas chinesas. Se vocês não fossem uma trupe de flagelados de Darwin, né, e em vez de estar procurando no Google Imagens, vocês fossem procurar os livros anuais chineses do desenvolvimento chinês e comparassem esses livros, comparassem os dados que são públicos e abertos, vocês conseguiriam. Mas para isso ia ter que ter ou raciocínio ou preparação. Sabe o que é preparação? É planejamento. Sabe o que é planejamento? É construir as coisas antes de ter a necessidade. Pela sua fala sobre o planejamento, a gente nota muito claramente que você odeia o planejamento, você desconhece esse conceito. Inclusive, desconhecer conceitos é algo que você faz com uma maestria impressionante. Tá? Não acho que você tem. fala que eles têm lá. Tem, só que está disponível se você for um alto oficial da China. Não tá. Se você... Bicho, se você tivesse se preparado minimamente. Vamos partir do pressuposto. O monarca não se prepara minimamente pra nada nessa vida. Mas se você tivesse pegado. Se você tivesse uma equipe que se preparasse, e alguém desta equipe, tá, tivesse pegado a tese de doutorado do Elias, que é pública, que está em repositório público federal, e qualquer um pode baixar agora, a tese de doutorado do Elias, que já é antigo, o doutorado do Elias é de 2010, 2000, alguma coisa assim. O doutorado do Elias é recheado de gráficos que mostram o desenvolvimento econômico chinês. Os livros do Elias, idem. Tá? Então, assim, desculpa, né, cara? Que a gente tava esperando de alguma forma que você fosse fazer o mínimo necessário, né? Se você entrar no site, que tem chinês, esse que é o problema. Da municipalidade de Xangai, lá você vai encontrar esses dados. Entendi. Entendeu? Detalhe. Se você usar o Google Tradutor de chinês simplificado, você consegue achar. Tá? Você não precisa sequer saber a língua. Nesse site lindo que você ama tanto, chamado Google, você conseguiria traduzir. Sabe? É em chinês. Você vai encontrar esses dados. Entendi. Sabe? Agora, eu não consigo manter essa desconfiança sobre os dados. Os dados brasileiros estão em português, olha que loucura. Os dados alemães estão em alemão. Os dados da Suécia estão em sueco. É uma insanidade. É uma loucura. Não é questão de confiar ou não. A questão é a seguinte. Que é manipulado. Parece que é manipulado. Por quê? Com base em quê? Parece. Parece que é manipulado. Por quê? Porque eu não gosto da China. Xangai. Por que Xangai não tem favela? Aliás, colocaram uma foto, eu falo aqui no debate, que não, que o Elias disse que a China não tem favela. Né? Aí publicaram no Instagram uma foto de é meio que um barraco numa área de construção. Né? Aquilo ali não é uma favela em si, aquilo ali... É um barraco. Não, é uma habitação, uma subhabitação de pessoas que saíram na década de 90 do interior para ir trabalhar na cidade, para fazer prédio, e que hoje é proibido na China esse tipo de coisa. Fazer habitações assim? Não, e aí o cara pegava um ônibus, colocava no interior para trabalhar na cidade a um salário irrisório para construir prédio. Um trabalho não regulado na China. Até então era não regulado. Isso hoje está proibido na China. Então ele morava na casa lá, ele montava um barraco ali na área de construção e morava lá. Então a pessoa tirou a foto, o Elias, o comunista mentiroso, falou que não tem favela na China. Aí colocou isso aqui. A China não tem favela. Provavelmente tem pessoas morando em estados precários na China. Não, né? existem pessoas trabalhando, morando em situações precárias, existem. Claro. Mas favela, como no Brasil, na Índia, por exemplo, não tem. Por quê? Porque na China você tem uma garantia que a grande política social chinesa é a terra. Tá? Então a terra é da família. Então, se tem emprego na cidade, vai para a cidade, senão pode voltar para a terra.
Ou seja, o chamado exército industrial de reserva, aquela massa de pessoas que ficam aguardando por emprego, ou pressionando o mercado de trabalho, ela não está nas grandes cidades chinesas, está no interior, está no vilarejo. Tá no campo. Ou seja, as pessoas querem falar da China e do comunismo sem conhecer a China e o comunismo. Obrigado, Elias. Obrigado. Obrigado, cara. É muito bom ouvir alguém que tem conhecimento falar sobre aquilo que ele tem conhecimento. E isso é um problema. Um problema que vem sendo atacado. Quando a China conseguiu erradicar a pobreza extrema, este foi um dos problemas que foi atacado. Por quê? Porque a partir do momento que o Mao cai e o Deng sobe, né, e aí se tem uma ideia de se crescer rapidamente com uma divisão interna muito piorada daquilo que era, você cria... Vamos pensar que o mapa da China está aqui na nossa frente, tá, jovem? É a China, tá? A câmera é espelhada, então é difícil. Aqui está o Japão, tá? Nessa costinha aqui da China foi onde foram as zonas de produção, especiais econômicas. Aqui teve um crescimento gigantesco. O resto da China pra cá cresceu muito. Então depois disso, já começa no Rujintal, mas isso vai evoluir bastante no China. Tem a ideia de trazer esse crescimento de volta para cá, eliminando a pobreza extrema. Foi alcançado durante a pandemia. Tá? Qual que é o próximo passo? Qual que é a ideia? A ideia é que até 2049 a China se torne uma sociedade socialista moderadamente próspera. Qual é o conceito de sociedade socialista moderadamente próspera para os chineses? Uma sociedade socialista moderadamente próspera para os chineses vai ter os mesmos índices que uma sociedade capitalista central tem. Isso para os chineses é um socialismo moderadamente próspero. A China está falando, então, de chegar em 2049 com os mesmos índices do capitalismo central, os índices bons, né? Não os índices ridículos, né? Não os índices de pessoas que estão morando na rua, de pessoas desempregadas. Né? Nós estamos falando aqui de chegar com o IDH para toda a sua população, que já vai estar quase na beira dos 2 bilhões, igual ao de uma Holanda. Tá? Essa é a construção chinesa. Eu tenho algum motivo para duvidar? Não tenho. Sabe por quê? Porque a gente passa a acreditar ou duvidar com base na prática como critério da verdade. O Mao falou no 9º Congresso, em 12 congressos a China seria a 3ª maior economia do mundo. Todo mundo riu, né? Vamos pensar, 50 e tantos. Todo mundo riu. China, que era o país mais pobre do planeta. China de Chiang Kai-shek deixou uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Tá? Falou que em 12 ia chegar no 3º. Errou. Gastou 10 para chegar no 2º. Os caras falaram que em 2049 vão chegar nesse ponto. Provavelmente em 2046 chega. Sim, sim, sim. Não é você não, Monark. Você, sabe, a gente tá trocando ideia aqui. Ah, sim, mas eu realmente não conheço as o pessoas assunto tão, da não, as pessoas dão curso sobre isso e ganham dinheiro, cara. Sim, sim, sim. Sabe? As pessoas dão trabalho de ler e de ver. Ou seja, eu acho que a China tem um problema de desigualdade social intenso. Eu acho que a China errou na entrega, por exemplo, do setor imobiliário para o setor privado da década de 90. Agora, essa bolha aí imobiliária que e a bolha? Cara, e a bolha? E a bolha? Vai estourar? Já estourou? Tá estourando? Já estourou? Tá estourando, não tá? Já estourou? Vai estourar? Já estourou? Tá estourando? Que esses caras eles construíram 70 milhões de apartamentos em 10 anos, né? E começaram a perceber que era muito mais negócio passar a especular em cima disso do que fazer isso, né? Então você vai criando bolha, vai criando uma bolha, na bolha no caso de 300 bilhões de dólares, uma bolha razoável. Agora, como o Xi Jinping já estava de olho nesses caras, deixou que a bolha estourasse. A bolha estourou, está causando um problema seríssimo na economia, só que ela está criando condições para o quê? Para que esse setor imobiliário, de forma lenta, gradual e seguro, passe a ser controlado por uma outra forma de propriedade, que seja pública, coletiva ou estatal. Entendi. Lembra quando teve o problema dos imóveis na China e da quebra da grande construtora uns 3 anos atrás? É isso. Tá? É isso.
que a gente tá falando aqui? Ele tá falando que a partir... Gente, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui de novo, tá? Aqui nós temos o mal, né? E aí o pessoal foi caminhando pra direita. Aí parou no X, deu uma voltinha pra trás, tá? É óbvio que ele tá muito mais à direita do que foi o governo chinês no período do Mao. E à esquerda do que foi o governo chinês no período do Deng, tá? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que algumas das políticas, principalmente internas da China, na área de relações exteriores da China, é diferente. Tá? A direita do partido, Liu Keqiang e sua trupe, a camarilha horrorosa, estão todos focados muito agora na área de relações internacionais chinesas. Tá? Mas dentro da China, as políticas estão voltando não para o que foi anterior à famosa tigela de ferro, nem para o que era agora a tigela de barro, mas em algo intermediário entre um e outro. Então o que acontece? Quando essa empresa cria este problema e começa a especular e quebra, o Estado vai lá como garante e fala assim, beleza, parabéns, quebrou, se fode aí e entrega essas porra. Acaba com o problema da especulação imobiliária. Entende? A diferença que existe quando você tem controle do Estado sobre a economia. Essa é a diferença do subprime para a China. No subprime, o que você tinha? Você tinha uma poderosa ferramenta de acumulação e transferência de lucro, né, para a burguesia por meio do endividamento público. E aí você virava pro cara e falava assim, olha, teu salário é de $2.000, você tem um crédito de 8, teu salário é de $10.000, irmão. Confia. Confia. E aí o que o cara fazia? O cara ia lá e começava a pegar empréstimo. Como que ele pegava empréstimo? Hipotecando a casa dele. Só que nos Estados Unidos você tem duas coisas maravilhosas. Um spread bancário gigantesco. O spread bancário é o seguinte, quanto de dinheiro que você tem de verdade e quanto de dinheiro que você pode emprestar. Tá? Isso é uma relação matemática. Em lugar sério, o spread bancário tem que ser pequeno. Você não pode emprestar mais do que você tem nominalmente. Uma proporção de 2:1, 3:1 no máximo. Nos Estados Unidos, esse spread bancário chegou em 10:1, em 15:1. Então o cara emprestava 15 tendo um só de lastro. Emprestava com base no quê? Com base na crença de que aquela pessoa conseguiria pagar. E aí o maluco fazia uma hipoteca da casa dele, depois ele fazia uma segunda hipoteca da casa dele. Gerava 2 papéis para o mercado imobiliário, e esses papéis iam ser vendidos e trocados por outros papéis. Só que quando o cara lá embaixo não consegue pagar, porque a economia entra num período de estagnação, tá? Crises no capitalismo são constantes, e o trabalhador com 3 empregos não consegue mais pagar a dívida. Por quê? Porque foi permitido a ele um superendividamento, e foi permitido esse superendividamento com base num spread bancário gigantesco. Aí, meu amigo, ele não paga lá atrás. O cara lá na base da pirâmide vira e fala assim, eu não tenho dinheiro. O cara fala, foda-se, você vai morar na rua. E vai morar na rua, vai morar no trailer, vai morar embaixo da ponte, vai morar na barraca, vai morar na florestinha. Só que esses papéis não valem nada. E aí esses papéis podres que não valem nada já corromperam ali tudo. Essa é a crise imobiliária do subprime. Essa é a crise. O que aconteceu na China? Os caras começam... É passado para o setor privado, erro, a possibilidade da construção, e aí o setor para tentar evitar a especulação de renda fundiária. Só que o setor privado vira e fala assim, beleza, olha que loucura. A gente tem os imóveis todos aqui, então nós temos um oligopólio sobre isso. Vou vender pelo preço que eu quero. E aí fica com aquele tanto de coisa. E aí a galera não começa a comprar, não tem dinheiro para pagar, e eles tentaram ganhar dinheiro demais em cima disso, e aí eles não têm mais dinheiro para girar essa dívida. Aí a China fala, beleza, se fode aí então, jovem. Se fudeu, beleza, qual que é o capital da empresa? Tanto, nós vamos pegar ele nos apartamentos e nós vamos financiar ou redividir esses apartamentos de outras formas. Oi! Qual que é a diferença? A diferença é que um está lidando com a ganância fudendo o povo e o outro está lidando com a ganância fudendo o empresário. Diferença básica. Quase não dá diferença no resultado. Tá? Agora, o erro foi cometido. Entende que o erro foi cometido? E foi correto, foi a correção do erro. É erro.
planejar e construir para frente? Não. É erro deixar isso simplesmente na mão de uma indústria privada. Por quê? Porque o capital busca lucro. Lucro em cima de lucro, em cima de lucro, em cima de lucro. Entendeu? Ou seja, o negócio é muito mais... Monark, a coisa é muito mais profunda. Acho que o grande desafio nosso, é por isso que picaretas, que esse tipo de gente tem que ser denunciado, é sair do simples para o complexo, entendeu? Sabe? A China tem imensos problemas. Pô, imagina um país de 1,4 bilhão de habitantes, com pouca terra, com pouca água, entendeu? Com desafios ambientais imensos. O Hacker de Esquerda lembrou de uma parte muito boa do Subprime que eu não falei aqui, tentando falar no meu resumo, né? Que tudo isso foi feito por quê? Porque há um conluio com empresas de análise de crédito. As empresas falam assim, não, gente, esses papéis são show. Eu dou a nota alta e você me dá um corte por fora aí. A Enron, por exemplo. E isso faz com que esses papéis, que esses títulos eram vistos como bons investimentos. Então o próprio trabalhador que tinha hipotecado sua casa 2 vezes, comprava como título o título de outro trabalhador que tinha hipotecado sua casa 3. Ah, sim, claro. Todo o país está... E um país que está hoje em um processo de lento seco por parte dos Estados Unidos. Seco militar e tecnológico. Como que é isso? O mundo é uma brincadeira? É o livre mercado? Não. Estado mínimo? Não. Tem que tirar o Estado? Ou seja, as pessoas elas observam como o mundo funciona, Monark. E repetem essa ladainha, bicho. Isso é picaretagem, cara. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde